aí, galera da psicologia, tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriela, eu estou no 10º período de psicologia, ou seja, o último semestre, e eu decidi criar esse canal para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na faculdade e nesse curso tão maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas, quando entram em psicologia, pensam uma coisa do curso e quando começam de fato a estudar algumas matérias, tem uma visão totalmente diferente depois. Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês as 5 matérias mais difíceis do curso de psicologia, na minha opinião. É claro, né, que cada um tem ali os seus desafios, também depende muito do tempo de estudo que a pessoa tem disponível, dos materiais também, mas eu quis trazer hoje um pouquinho da minha experiência e do que eu ouço, assim, nos corredores, que também acaba sendo uma dificuldade maior da galera. A primeira matéria que eu quero trazer aqui, ela já é um pouco polêmica. Por quê? Porque eu acho que quando as pessoas veem que tem essa matéria na grade, elas acabam se empolgando e achando que existe uma facilidade maior por serem temas um pouco do senso comum, no sentido de todo mundo escuta falar sobre, né? Então, acaba tendo uma crença de que vai ser um pouco mais fácil. Mas, na realidade, é uma matéria que precisa ser estudada completamente, precisa de muita atenção. E eu estou falando da disciplina de psicopatologia. Gente, é tão complexo que na minha faculdade ela foi dividida em 2 disciplinas, psicopatologia 1 e psicopatologia 2. E é bem interessante também, porque muitas pessoas entram no curso de psicologia achando que vai estudar a psicopatologia no curso todo, né? Que todo semestre vai ter ali a questão do adoecimento psicológico e tudo mais, quando na verdade a psicologia é muito mais sobre isso. Nós também tratamos muito da saúde, né? Então não é só o adoecimento, nós também cuidamos da prevenção, dos processos psicológicos. Então, por isso que eu falei que é uma matéria que ela engana, então ela precisa ser muito bem estudada, principalmente o diagnóstico diferencial, porque existem ali muitas questões que por poucos detalhes você consegue diagnosticar com um transtorno ou outro. E aí eu trouxe aqui para os curiosos alguns temas que nós conseguimos abordar na disciplina de psicopatologia 2, que foi a mais completa. E aí eu vou pegar minha colinha aqui para vocês. Então, ao longo do semestre, nós conseguimos abordar nessa matéria os seguintes tópicos. Vou olhar para baixo que eu tô na minha colinha aqui. Transtorno obsessivo compulsivo, acumulação, transtorno de acumulação, tricotilomania, escoriação, transtorno dismórfico corporal, sinais, sintomas, classificação de transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtornos de personalidade, neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem e transtornos alimentares. Então, assim, gente, é muita coisa. Então, tem que ter um estudo ali, além da sala de aula, né? Eu acho que a maioria das matérias do curso, né? Não tem como você fazer só com a base da aula, né? Você precisa ir um pouco além. Então, esses foram os tópicos que nós abordamos nessa disciplina, Psicopatologia 2. A segunda matéria que eu quero trazer aqui é estatística. E aí eu preciso fazer uma observação muito importante sobre essa matéria. Eu não comecei os meus estudos aqui no Brasil, eu comecei meus estudos em Portugal. Então, algumas disciplinas eu tive lá e consegui abater aqui quando eu me mudei de volta. E aí, a minha estatística, ela foi totalmente diferente da que acontece aqui no Brasil, tá? Lá eu tive estatística através de um programa SPSS, e aí nós aprendíamos a como mexer no programa e a enfrentar problemas assim, né, reais, de pesquisa e calcular. Então foi uma experiência bem diferente. Mas não deixou de ser uma disciplina difícil. E a galera aqui também, quando a gente conversa sobre, sempre diz que tem aquela dificuldade, né? É aquele mito do acha que vai fazer psicologia pra nunca mais ver matemática. Engano seu. Vai ver sim, até porque
Principalmente se você for para a área de pesquisa, você vai ter que ali lidar com números, com a estatística em si. E então, assim, recomendo que você se dedique na faculdade a isso, porque no futuro vai cobrar. Outra disciplina que deixa a galera de cabelo em pé, não só pelos seus tópicos, mas também pelo seu nome, é a matéria de neuroanatomofisiologia. Gente, que matériazinha abençoada, né? Mas ela é muito necessária. Eu sei que tem gente que já entra no curso de psicologia pensando em ir para essa área, tá? Mas uma grande maioria aí tem um pouco de receio quando puxa essa matéria aí na grade. E afinal de contas, o que essa matéria traz pra gente? Ela traz bastante sobre o sistema nervoso, nós falamos sobre percepção, atenção, todas essas funções cognitivas, ela é tratada nessa disciplina. Eu vou deixar aqui ó, vai surgir aqui, o livro que eu usei para estudar essa disciplina. Essa também foi uma disciplina que eu não fiz aqui no Brasil, então eu vou deixar o livro que eu usava lá fora na faculdade. E para vocês terem uma noção, eu sei que aqui essa matéria ela é tratada de uma vez só, mas lá eu fiz em 2 semestres essa disciplina, tá? Porque eram tantos processos e era tratado com tanta delicadeza que ela foi dividida em 2 também. E isso é uma coisa muito importante de se falar também, muito legal, que quando você for entrar no curso, se você está assistindo esse vídeo agora, por curiosidade, né? É bem legal você estudar qual é o currículo da sua faculdade, qual a ênfase que aquela faculdade dá. Porque, por exemplo, nós sabemos que a psicologia ela é muito mais ampla do que só a clínica, né? O trabalho do psicólogo, ele está em todos os lugares. Onde tem ser humano, pode haver psicólogo. E aí, muitas faculdades, às vezes, dão ênfase à clínica, outras dão ênfase a alguma abordagem específica, às vezes é a psicanálise. A faculdade que eu tô atualmente, ela é bem legal nesse sentido, porque ela dá uma amplitude muito grande de abordagens. Então a gente consegue ver muitas abordagens ali durante o curso, enquanto em outras faculdades elas já são bem mais focadas. E normalmente é a psicanálise. Posso estar aqui cometendo algum pequeno erro aí, mas o que eu conheço é a psicanálise. E aí é legal, se você já está fazendo faculdade, deixa aqui nos comentários como é a sua faculdade, como é a sua grade, no que ela é mais focada, ela é mais geral ou mais específica? Deixa aqui pra gente saber. A 4ª disciplina é a matéria de técnicas de exame psicológico. Ela também é uma matéria que é dividida em 2, mas eu vou falar especificamente da parte mais objetiva. As técnicas de exame psicológico, elas têm uma ética muito específica, né? Então, nós temos que aprender a como fazer, qual é o perfil das pessoas para cada exame, os testes, o que é o SATEPS, como são formadas as avaliações psicológicas, o que é teste psicológico, fazer essa diferenciação. Então, assim, são muitos detalhes. E aí, ela lembra também aqueles outros conceitos cognitivos que nós trabalhamos na neuroanatomofisiologia. Então, assim, é uma disciplina que para mim foi muito desafiadora por causa desses detalhes, assim, muito específicos também. Mas quando você engata, assim, quando você aprende de verdade, você consegue lidar de boa. Já a disciplina 2 dessa matéria, ela foi muito legal pra mim, porque nós ali aprendemos sim a como manejar alguns testes, como aplicar mesmo de fato, como corrigir, e isso foi muito interessante, assim. Eu acho que é uma das matérias mais legais, assim. Enquanto a 1 foi um pouco mais desafiadora, a 2 pra mim foi uma das mais interessantes. Eu acho que todo mundo saiu dali naquela turma com vontade de estudar mais sobre, para além da faculdade, né? Se especializar um pouco também. Conversei com vários colegas que ficaram com essa vontade. Ainda falando sobre a 1, eu trouxe aqui também os tópicos que nós abordamos nessa técnica de exame psicológico 1, que é essa parte mais concreta que eu falei, né? Então, eu vou falar aqui, vamos lá. Características gerais dos objetivos de investigação em psicologia, legislação, SATEPS, ética,
desafios da avaliação psicológica, DNA motivacional, construtos da avaliação psicológica, perfil psicológico para avaliação de armas de fogo, perfil psicológico para avaliação de bariátrica. Então, nós conseguimos ver essas questões assim mais concretas nessa disciplina. A última disciplina que eu achei assim bem complicadinha, bem desafiadora, principalmente no início, foi a minha experiência de estágio em psicologia organizacional. Assim, eu vou ser bem sincera que psicologia organizacional nunca esteve nos meus planos de carreira. Eu nunca pensei muito sobre, também nunca fui muito a fundo, mas queria me desafiar em um estágio e ingressei nessa disciplina, né? O estágio ele foi interno, mas nós conseguimos fazer entrevista com alguns psicólogos, então trouxemos essa base de fora para dentro, discutimos muito sobre e foi muito interessante. No final das contas eu acabei gostando, ainda fica um pouco longe assim das minhas metas de trabalho, mas quem sabe um dia, né? Acho que peguei uma boa base teórica ali do que acontece. Com certeza expandiu assim a minha mente demais, porque, como eu falei, eu não tinha base nenhuma, era mesmo leiga nessa área da psicologia. E aí, no fim das contas, eu entendi mais como funciona o processo e acabei gostando bastante também, gostei bastante. E aí eu quis trazer essa experiência porque eu acho que existe ali uma mitologia muito grande, né, das épocas de estágio. E pelo menos na minha faculdade nós precisamos fazer 4 estágios. Eles podem ser diferentes, podem ser iguais, por exemplo, clínica, mas eu, por enquanto, fiz só um estágio de clínica, um em psicologia comunitária e nesse organizacional. E aí eu gosto de explorar enquanto nós estamos na faculdade, né? Porque esse é o momento de errar, esse é o momento de aprender, de escutar profissionais mais experientes. Então, assim, eu acho muito válido, né? Mesmo que você já tenha algo muito bem definido na sua cabeça, porque tem pessoas que chegam ao último período e não sabem ainda com o que vão trabalhar, mas outras já sabem desde o início da faculdade. Então, assim, eu acho muito legal você pelo menos explorar. Mesmo que você sempre faça estágio clínico, é legal também você explorar outra abordagem. Então, é isso, esse é o momento. E aí eu quis trazer essa experiência minha de estágio também para compartilhar, que para mim foi um desafio muito grande, porque fugiu da minha zona de conforto, mas que no final das contas foi bem enriquecedor. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Em breve vou começar a postar um pouco mais no meu Instagram de psicologia. Quero compartilhar um pouco do final dessa jornada de estudos na faculdade, né? Porque na realidade a gente nunca para de estudar e isso é uma coisa muito boa. E quero compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Se quiserem deixar sugestões de vídeo aqui embaixo também, vai ser muito legal. E é isso, um beijo, obrigada por você que assistiu até agora e até o próximo vídeo.